Tudo bom? Vamos então à nossa terceira aula de grupos especiais, educação especial e educação inclusiva. Nós estamos aqui no início falando sobre a questão do preconceito, né? E hoje vamos falar sobre o preconceito sob uma ótica social e depois o preconceito que gera um fracasso escolar. Para início de aula, nós temos uma parte muito interessante aqui na apostila que diz o seguinte: é atribuído à sociedade do eu tudo que for mais elaborado ou civilizado. Já a sociedade do outro, ela é marcada pela reedificação de ideias etnocêntricas. Ele é percebido como intruso que trará a desordem. Então, o que acontece? Na sociedade do eu, o meu modo de viver e de pensar tem que servir de base para todos. Essa é a ideia. Em escolas, a gente vê muito isso. Alguns alunos que fazem grupinhos e sempre tem um líder, um cabeça. E os outros acabam seguindo esse cabeça. Acaba aceitando aquelas regras, aquelas ideias como as certas. Agora, quem garante que elas é que são as certas? Quem foi que assinou? Assinou falando, as suas ideias é que são as certas. Quando você parte para a sociedade do outro, aí você começa a arrumar várias coisas para poder criar um impedimento para que essa pessoa se infiltre, ou se, na cabeça do líder aí, se infiltre, ou se essa pessoa faça parte de uma sociedade pensando diferente do que ele pensa, do que ele acha que é certo. E aí começa aí já começa a questão das diferenças, aí fala assim, quando está olhando a questão etnocêntrica, ou seja, ele está defendendo um ideal, é porque ele é negro, aí vamos para ideal de raça, aí nós vamos para ideal de questão de condição financeira, aí vem condição intelectual, porque se ele sabe um pouquinho a mais, ele se acha o melhor, entendeu? Mas porque ele é da religião tal, então o que ele está defendendo é a religião dele, diferente da nossa. Então começa o quê? Levantar-se um muro, e nesse muro foi criado com o quê? Com várias sugestões, ou várias opções, ou também vários defeitos que foi criado pela sua cabeça, pela cabeça daquele que acha que a sociedade do eu é mais importante que a sociedade do outro, que a minha sociedade é a verdadeira, a sociedade dele não é verdadeira, ela é mentirosa, ela vem em cima do ideal que ele defende, e na verdade não é bem assim. E isso acontece, a gente sabe o que acontece nas escolas, e sabe que isso vai refletir o quê? Numa sociedade num todo. Você sai da escola com esse pensamento, você vai, vamos dizer, para a rua, saindo da escola, você vai querer na sociedade lá fora da escola, agir da mesma forma que você agia dentro da escola. Da escola você tem alguns que te seguem, às vezes até por medo, por receio, porque teoricamente você dá uma segurança que não existe, uma segurança mentirosa. Então, ou seja, os outros te têm como uma referência e um defensor. Só que quando você vai para a sociedade, quando o aluno vai para a sociedade, ele encontra outras pessoas que é mais forte do que ele, que vai conseguir impor as ideias com facilidade, porque tem uns mais seguidores que apoiam a cabeça dele, entendeu? Aí começa a ter o choque, aí começa a ter briga por espaço, é o que a gente vê muito, essa questão em favelas, em aglomerados, a facção tal brigando com a facção tal. Aí começa isso. O problema todo é que quando você entra com essa cabeça, você vai gerar uma outra coisa que não vai ser legal. A verdade é que existe a seletividade na prática institucional escolar. Na instituição escolar também temos a prática do preconceito paternalista da caridade, onde alunos vindos de famílias mais pobres recebem dos demais aquilo que, devido às suas condições financeiras, não poderiam ter.
é aquela segurança que eu falei que às vezes é oferecido por alguns. Às vezes aqueles que estão liderando têm uma condição melhor, aí o que acontece? Ele tem o dinheiro, ele pode oferecer uma merenda melhor, ele pode, de repente, ele chega na escola e traz a merenda, ele passa na rua, no bairro, ele compra refrigerante, ele compra o que é muito comum, hoje em dia não se pode mais, apesar de acontecer nas escolas, pipocas, esse tipo de coisa, e acaba tendo uma certa influência por conta dessa condição, entendeu? E automaticamente, quando você segue essas pessoas, eles não têm muita, alguns ou a maioria não tem muito compromisso com o aprendizado, com a escola, com os valores, com regras. E a tendência é você ter o quê? Um fracasso escolar. É você cair no rendimento. Porque você já não está levando aquilo com seriedade. O que você pensava até você chegar nessa sociedade, você tinha um pensamento que queria estudar, aprender e tal, mas quando você se junta a essas pessoas, esse pensamento ele cai por terra. Então o pensamento daquele líder é que passa a ser o seu pensamento. E automaticamente o fracasso escolar ele vai estar presente. É complexo? É complexo. Mas infelizmente é verdadeiro. Isso acontece. Entendeu? Na próxima aula nós vamos falar sobre discriminação. Vamos falar um pouquinho da discriminação que vai gerar, depois de tudo isso, desse preconceito escolar, social, que vai gerar um fracasso escolar, né, na ótica social e tudo mais. Beleza? Então, por aqui nós vamos encerrando a nossa videoaula. No aba, já vai ter lá a atividade para você responder. E a gente vai continuar essa aula nossa em videoconferência. Lá na aula videoconferência, nós vamos ter no Zoom, a gente continua debatendo essa aula. Beleza? Um abraço e até mais.